quarta temporada de Origem chegou ao final e essa temporada foi cercada de muita expectativa, trouxe muitas respostas e deixou o terreno preparado para uma quinta e última temporada espetacular. Então vamos ver aí o que rolou de principal nesse final de temporada. Galera, chegou ao fim a quarta temporada de Origem e foi um final de temporada maravilhoso, muito movimentado, com muitas coisas acontecendo e já preparando o terreno para a última temporada. E a coisa vai ficar muito quente. E eu entendo, esse final de temporada dividiu a opinião dos fãs, muita gente criticando, dizendo que eles estão enrolando demais, não estão respondendo as perguntas, que pode ser um novo Lost. Eu até entendo, realmente muita coisa não foi respondida, mas muita coisa foi respondida sim. Eu vou trazer um vídeo mostrando 10 mistérios que foram respondidos nessa quarta temporada, mas é inegável que foi bem movimentado. Tivemos aí a morte de personagens, a cidade sofrendo eventos bastante estranhos, foi confirmada a teoria da Fátima, também aconteceu o que eu falei sobre o Henry, não do jeito que eu achei, mas aconteceu bem próximo. Também tivemos aí o grande encontro entre o menino de branco e o homem de terno amarelo. Então vamos ver aí o que rolou de principal nesse final de temporada. No episódio passado, Jade e Tabitha já estavam na câmara de sacrifícios para recolher os ossos das crianças. E aí aconteceram algumas coisas interessantes nesse final de temporada. Primeiro, a fuga deles pelo buraco lá no topo não deu certo. A gente já tinha visto que a Sofia tinha cortado a escada, e isso acabou se confirmando. Também vimos que o Jade claramente está apaixonado pela Tabitha. Ele deixou isso bem claro. Agora, o que chamou bastante atenção e que pegou todo mundo de surpresa foi uma grande revelação, pois ele disse a Tabitha que assim que tirassem a árvore das garrafas, os talismãs perderiam efeito. E é uma baita de uma informação, porque isso não foi revelado antes. Teria muito mais peso. Lógico, a gente viu na série que ele não contou para o Boyd, porque se ele contasse, jamais o Boyd permitiria isso. Mas você saber essa informação muito antes traria muito mais drama, muito mais tensão para essa missão. Por quê? A gente sabe que pode dar certo, mas vai ter um custo muito alto. Então acho que foi uma escorregada aí de roteiro nesse caso. De qualquer forma, Tabitha e Jade conseguiram sair dos túneis com os ossos das crianças. E a grande pergunta para a próxima temporada, o que eles vão fazer com esses ossos que podem salvar a eles? Tivemos aí 2 mortes nesse final de temporada, e as mortes foram inesperadas. Primeiro, tivemos a morte da Marielle, uma personagem muito importante que com certeza vai fazer muita falta para os moradores da cidade. E a morte dela foi um tanto estúpida. Afinal, Risadinha entra na clínica, mata só ela e vai embora após ser expulso pela Fátima. E aí ficam 2 questionamentos nessa morte. Primeiro, por que as outras criaturas não entraram na clínica e mataram todo mundo? E a segunda pergunta é, o grito da Fátima afastou todas as criaturas da clínica ou somente o Risadinha? Isso não ficou claro. E a outra morte foi a do Eugene, que eu não achava que fosse acontecer. Inclusive eu falei no vídeo anterior que eu achava que a Sofia fosse usar o Eugene para atrapalhar os planos do Boyd, mas isso não aconteceu, muito pelo contrário. A Sofia tentou recrutar o Eugene, só que felizmente ele tomou uma decisão acertada. Não aceitou, mas acabou pagando um preço alto, um preço com sua própria vida. Com relação ao Henry, quase aconteceu o que eu falei. No vídeo anterior eu achava que ou ele ou o Victor fossem morrer. Isso não aconteceu, mas eu falei que o Henry ia tentar alguma coisa contra o Victor. Afinal, o Henry já está perdido, já está em outra vibe.
E nesse caso ele acha que matando o Victor, ele vai supostamente voltar para a realidade. Mas a gente sabe que isso é uma grande mentira. Felizmente o Victor, no último segundo, conseguiu tirar a arma dele. Mas a gente não sabe a partir de agora como o Henry vai continuar agindo. Será que ele vai continuar acreditando nas ilusões ou ele finalmente vai cair na realidade e tomar as rédeas da sua própria vida? Uma grande teoria que foi confirmado nesse final de quarta temporada foi com relação a Fátima. Ela realmente estava se transformando em uma das criaturas. E foi uma boa coisa, apesar dela pagar um preço alto em se transformar em uma dessas coisas. Afinal, com sua transformação, ela conseguiu salvar o Boyd, o Ellis, a Tabitha e o Jade. Mas aí ficam alguns questionamentos. Primeira coisa, por quanto tempo isso vai durar? A gente sabe que ela tem controle sobre suas ações. Inclusive, isso levanta uma questão interessante, porque eu vi algumas pessoas dizendo: olha, a questão do golem da Fátima não levou a lugar nenhum. Pode até ser, mas pensa na seguinte situação. De certa forma, ela é um golem. Por quê? Ela falava que a cidade precisava de um campeão, alguém que defendesse os moradores, e é exatamente o que ela fez nesse final de temporada. Tudo bem, não foi com todos os moradores, mas ainda assim, ela agora é capaz de defender as pessoas. E isso, de certa forma, é uma vitória para a cidade. Exatamente como ela falou em relação ao Golem. A gente também sabe que essas criaturas não comem humanos. A gente só viu isso com o Homem de Terno Amarelo. Então a gente pode se perguntar, se elas não comem os humanos, afinal, tem alguém controlando elas? Por que que elas são tão violentas? E elas são capazes de ter autocontrole, assim como a Fátima? E se isso for verdade, pode ser que a Fátima seja aí um ponto de mudança para essas criaturas. Dois momentos muito bons e interessantes aconteceram nesse final de quarta temporada. Primeiro, nós vimos que após os moradores derrubarem a Árvore das Garrafas, coisas estranhas passaram a acontecer na cidade. Tivemos tremores, tivemos uma tempestade de raios vermelhos e também o dia virou noite, o que foi uma grande desvantagem. Afinal, a gente sabe que as criaturas só atacam à noite. E pior ainda, a gente não sabe que efeitos vai ter a longo prazo. Então, eu acho que a coisa só vai piorar. Ainda mais agora que eles não possuem mais os talismãs. E o grande encontro dessa quarta temporada foi entre o Menino de Branco e o Homem de Terno Amarelo, no caso a Sofia. Inclusive, haviam moradores, incluindo o Boyd, que achavam que o Menino de Branco talvez fosse um agente do mal. Mas agora a gente descobriu que isso não é verdade. Ele é rival da Sofia. Isso ficou bastante claro. Também ficou claro que nesse momento Sofia está com toda a vantagem. Ela jogou os talismãs fora com a ajuda da Clara. Tenho certeza que muita gente está com raiva da Clara nesse momento. Mas o Menino de Branco ainda tem uma esperança, justamente com relação aos ossos das crianças, que a gente ainda não sabe o que os moradores precisam fazer. E essa cena foi bem interessante, porque talvez remeta lá à série Lost, ou seja, algo parecido, porque isso é só uma teoria. Talvez estejamos vendo dois deuses jogando xadrez, uma luta do bem contra o mal. E a cidade é o campo de batalha, pelo menos é o que está aparecendo nesse momento. E talvez o Menino de Branco não tenha tanta influência sobre os moradores quanto a Sofia, porque talvez ele tenha perdido demais e talvez perdido um pouco do seu poder. Isso também pareceu. E outra questão que ficou no ar é o seguinte: afinal, se os talismãs perderam o poder, como o Jade falou, então por que que a Sofia precisou recolher todos eles e jogar dentro da árvore? A gente pode imaginar que talvez o Jade estivesse meio certo. Não era todos os talismãs, talvez somente aqueles que estavam embaixo da árvore. Inclusive as criaturas passaram pela lona.
E agora, com o final da quarta temporada, a gente vai ter que esperar muito tempo até chegar à última temporada. Mas eu acho que a espera vai valer a pena, pois essa quinta e última temporada promete demais. Não é verdade? E só lembrando você que eu vou trazer um vídeo trazendo 10 mistérios que foram respondidos nessa quarta temporada. E você pode deixar aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse final de temporada. Você achou legal? Achou que estava dentro do esperado? Ou achou que foi uma decepção total? Comenta aqui embaixo, aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Valeu, galera! E a gente se vê no próximo vídeo.